Olá, muito prazer. Meu nome é Ramon Bentivenha, sou advogado aqui em Curitiba e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a advocacia dativa. É motivo de grande orgulho para mim estar aqui com vocês da PUC Paraná, nessa turma de ética, para conversar de um tema que é, enfim, uma das principais portas de entradas para a advocacia na capital e uma das principais fontes de custeio para advogados no interior do estado. Eu, antes de começar a minha apresentação, gostaria de agradecer a professora Silvia Turra, pelo gentil convite que me foi feito. A professora Silvia é uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, não apenas pelo exemplo de sala de aula, mas pelo exemplo também da fora de sala de aula. Um exemplo de humildade, sempre disposta aos grandes debates. Eu, enfim, fiz questão de preparar aqui uma conversa analisando de forma crítica a advocacia dativa, justamente para pensar um pouco sobre o que poderia ser melhorado dentro da advocacia dativa, desse atual modelo. Para isso, pessoal, eu preparei aqui uma apresentação em que eu vou dividir em dois momentos. A primeira, apresentando um pouco da parte teórica, né, da advocacia dativa a partir da perspectiva constitucional. Então, primeiro analisando a assistência jurídica segundo a Constituição e o papel da Defensoria Pública. E, na sequência, tratar de aspectos práticos da advocacia dativa, analisando como que ela se organiza, né, as 4 etapas que estão envolvidas, a pessoa hipossuficiente chegando até o juiz, sem condições, enfim, de custear uma assistência jurídica, o juiz verificando essa condição da pessoa, nomeando um advogado dativo a partir da listagem feita pela OAB, e o advogado nomeado como dativo sendo remunerado pelo Estado. Então eu vou analisar esses 4 elos, essas 4 etapas da advocacia dativa. E vou tentar, enfim, apresentar algumas reflexões para imaginar, enfim, o que poderia talvez ser aperfeiçoado nesse modelo. De antemão, pessoal, eu vou pedir desculpas para vocês. Eu estou gravando aqui no escritório, eventualmente pode surgir algum barulho, enfim, algum tipo de ruído ou mesmo algum imprevisto. Eu peço de antemão desculpas, porque, enfim, eu não vou fazer nenhum tipo de edição aqui, eu vou gravar como uma aula ao vivo mesmo e direta, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Para iniciar a nossa conversa, eu vou trazer para vocês o que está previsto na nossa Constituição. Na Constituição de 88, se vocês observarem lá no capítulo referente aos direitos e deveres individuais, vocês vão observar que o artigo 5º traz uma série de direitos para a pessoa humana. Ou seja, direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança, propriedade, são direitos do indivíduo. São direitos chamados direitos de primeira dimensão ou primeira geração, como queiram. Só um parênteses aqui que eu acho que é importante a gente trazer de nomenclatura, acho que todos sabem, mas não custa rememorar. A primeira geração de direitos, como chamava-se inicialmente, acabou sendo adaptada a nomenclatura para dimensão, porque a ideia da geração dava uma ideia de superação, né? Como se a primeira fosse, enfim, superada pela segunda, quando na verdade elas existem ou coexistem de forma contínua. Por isso foi adotada essa nomenclatura da dimensão, para dar a ideia, na verdade, de que as várias dimensões do direito coexistem e convivem de forma harmônica, inclusive complementar em diversos momentos. A primeira dimensão de direito são aquelas dimensões do direito clássico, liberdades clássicas, aquela ideia da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, da Revolução Norte-Americana, são as revoluções liberais, que previam os direitos do indivíduo frente ao Estado. Aquela ideia de que, enfim, ninguém pode ser privado da sua liberdade pelo Estado autoritário, porque esse é um direito do indivíduo, o direito da pessoa frente ao Estado, uma liberdade negativa do Estado, né? O Estado não pode se envolver, ou não pode se meter nessa liberdade que é do indivíduo. Dentre as liberdades que são previstas no artigo 5º, uma série delas, dentre os incisos ali, você tem direitos individuais da pessoa, direito à livre manifestação, direito à liberdade, devido processo legal, enfim, são direitos que o cidadão tem para frente ao Estado, para impor uma limitação ao poder do Estado. Mas você também vai ter, dentro do artigo 5º, os direitos chamados de segunda dimensão, como, por exemplo, o direito previsto no inciso 74, que prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem hipossuficiência de recursos. Qual que é a lógica, pessoal? Para você assegurar os direitos da primeira dimensão, as liberdades individuais, direito à vida, à liberdade, à propriedade, enfim, você precisa assegurar que todos tenham uma igualdade material, que todos possam usufruir esses direitos à vida, à liberdade, enfim. E para assegurar essa liberdade material, você impõe um dever ao Estado de fornecer assistência jurídica para todos e todas. Porque qual que é a ideia? Se eu tenho uma liberdade, mas essa liberdade para mim é tolhida, enfim, eu sou preso ilegalmente,
mas não tenho condições de arcar com uma assistência jurídica, o direito de primeira dimensão acaba sendo violado. E por isso existe essa necessidade, essa imposição ao Estado de me fornecer os direitos chamados de segunda geração, os direitos sociais, para me assegurar uma assistência jurídica nesse caso. O professor Bobbio, ele define muito bem aqui os direitos de segunda dimensão, referindo-se da seguinte forma: são aqueles direitos que requerem a intervenção direta do Estado. Os direitos sociais exigem, para a sua realização prática, ou seja, para a passagem da declaração puramente verbal, a proteção efetiva, a ampliação dos poderes do Estado. Esse trecho aqui eu retirei da obra clássica do professor Bobbio, que é a Era dos Direitos, e ele menciona justamente isso, essa ideia de que é uma obrigação do Estado fornecer os direitos de segunda geração para que você possa, de fato, usufruir de direitos da primeira dimensão. Tá ok? Esse primeiro direito aqui, esse inciso 74, prevê, então, essa obrigação do Estado de fornecer a assistência jurídica. Na própria Constituição, ela já prevê como que essa assistência jurídica vai se efetivar. A gente tem um capítulo lá específico sobre as funções essenciais da Justiça. Lá tem o artigo 133, que prevê a questão da advocacia como uma função essencial à Justiça, e prevê também, nessa mesma seção, o artigo 134, que fala da Defensoria Pública como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e prevê também o dever da promoção, né, dos direitos humanos e a defesa desculpem, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º. Ou seja, a Constituição fala, no seu artigo 5º, que é um direito de segunda dimensão de todos os cidadãos ter assistência judicial, e no artigo 74 está prevista de que essa assistência se dará a partir da Defensoria Pública, tá certo? Até aqui, então, pessoal, é importante que vocês fixem muito bem de que é um dever do Estado fornecer a assistência jurídica integral e gratuita por meio da Defensoria Pública como regra geral. Tá ok? Até aqui, tudo certo? Vamos em frente, então. Existe uma previsão nos atos de disposições constitucionais transitórias que até 2022 todas as comarcas, todas as unidades jurisdicionais teriam a implementação da Defensoria Pública. Essa foi uma emenda constitucional promulgada em 2014, a emenda constitucional número 80, que prevê a implementação até 2022 da Defensoria Pública em todas as unidades, em todos os municípios, né, do Brasil. Mas existe uma grande questão, que é a Defensoria Pública até lá não está presente, não está interiorizada em todas as comarcas. Como que funciona para que você consiga assegurar a assistência jurídica integral e gratuita a todos os necessitados? Como que você garante a efetivação de um direito de segunda dimensão, sem o qual a pessoa pode ter violado seus direitos individuais, como a liberdade, direito à vida, outros tantos? Para discutir isso, pessoal, a gente vai precisar analisar um pouquinho de como está o cenário da Defensoria Pública e depois vamos tratar do principal tema, que é a advocacia dativa. Eu vou trazer aqui para vocês um mapa, pessoal, sobre a questão da Defensoria Pública no Estado do Paraná, a implementação da Defensoria Pública no Estado do Paraná. Eu faço só um registro histórico, que a Defensoria Pública no Estado do Paraná, ela foi implementada em 2010, a partir de movimentos sociais iniciados em 2010, né, o movimento da Defensoria Já, que foi um movimento que clamava pela institucionalização da Defensoria Pública e pela interiorização da Defensoria Pública. Hoje em dia, passados aí mais de 10 anos, a Defensoria Pública está presente nessas áreas em verde, aqui que vocês conseguem ver no mapa. A Defensoria está fisicamente em 18 cidades, atendendo 57 comarcas. Mas é importante lembrar que o Paraná tem 161 comarcas, são 399 municípios. Em todas essas áreas brancas aqui, a Defensoria Pública não consegue prestar seu serviço, porque ainda não conseguiu se interiorizar. Então a instituição que está prevista na Constituição como essencial à justiça, que deveria efetivar um direito de segunda dimensão para todos, acaba não conseguindo prestar esse serviço aos cidadãos necessitados. O professor Bobbio, enfim, arremata bem essa questão sobre, enfim, a teoria e a prática, né, em uma citação também ainda do livro A Era dos Direitos, mencionando de que uma coisa é proclamar o direito, né, o direito de segunda dimensão, outra é desfrutá-lo efetivamente. Os direitos de que fala a segunda dimensão são aqueles que a esmagadora maioria da humanidade não possui de fato.
ainda que sejam solene e repetidamente proclamados. Ou seja, o que o professor Bob coloca ali é muito atual e arremata bem essa discussão até aqui, mencionando o seguinte, de que embora você tenha uma previsão constitucional de que existiria assistência judiciária integral e gratuita a todos os necessitados, que essa assistência seria por meio da Defensoria Pública, por mais que isso esteja no texto constitucional, ela é uma norma, na verdade, ainda que não foi, enfim, garantida a todos os cidadãos. E a grande questão que se impõe é como que você supre isso? Como que o Estado, que tem a obrigação de fornecer essa assistência jurídica a todos, supre nessas áreas que estão em branco aqui no mapa, onde a Defensoria Pública, infelizmente, ainda não está presente? A resposta se dá através da advocacia dativa. A advocacia dativa, como o próprio nome sugere, advém da expressão, a origem etimológica da expressão dativa, né? Advém do latim, dativus, que significa dar algo, e é similar, enfim, à palavra dação. Então, quando você tem uma dação em pagamento, o que está acontecendo? Você está dando algo. Nesse caso específico aqui, a advocacia dativa é o Estado dando a assistência judicial gratuita aos necessitados. A advocacia dativa no estado do Paraná, ela está presente nas 161 comarcas do nosso estado. É o maior programa social que envolve advogados e que envolve também o mundo público da advocacia, prestando serviço àqueles hipossuficientes, àqueles cidadãos carentes de recursos financeiros. Ela é, por muitas vezes, a porta de entrada para muitos colegas, principalmente aqui na capital. Aqueles que, enfim, querem iniciar a sua advocacia e ainda não têm uma inserção no mercado, acabam utilizando a advocacia dativa como uma porta de entrada para conseguir seus primeiros clientes, para conseguir, enfim, ter seus primeiros recursos financeiros e conseguir atuar, de fato, na advocacia. Isso na capital, porque no interior, para além de uma porta de entrada, é muito comum, se você observar, as pessoas nessas áreas aqui em branco, no mapa, viverem, de fato, da advocacia dativa como a principal fonte de renda. É a principal fonte de custeio, não apenas das despesas diárias, mas também das despesas como anuidade, por exemplo. Tem muitos colegas do interior que, devido à constância que exigem, né, da advocacia dativa, a constância de nomeações que são feitas para eles, que vivem da advocacia dativa. E isso é uma realidade para, enfim, boa parte da advocacia iniciante no interior do Estado. É uma realidade, principalmente onde a Defensoria Pública não está institucionalizada, interiorizada, justamente porque existe uma demanda constante de pessoas necessitadas demandando assistência judicial. Então, acaba sendo a principal fonte de renda para alguns colegas no interior do Estado. E, bom, como que ela se organiza, pessoal? Vamos entrar um pouco mais na parte prática. Como eu comentei com vocês, como eu adiantei para vocês ali no comecinho da nossa fala, a gente tem 4 agentes envolvidos na advocacia dativa, 4 elos de uma corrente. Você tem o juiz, você tem o cidadão necessitado, você tem o juiz, você tem a OAB e você tem o Estado. Vamos pegar como que é o papel de cada um deles e como que cada um atua nessa questão. O cidadão necessitado, quando ele chega, quando ele é preso, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que tenha sido presa. Ela não tendo recursos financeiros, o juiz, identificando que ela não tem recursos, ela vai nomear, e identificando também que não tem a Defensoria Pública, né, para assistir, vai ter que nomear um assistente, uma pessoa, enfim, para acompanhar juridicamente esse cidadão necessitado. Então o juiz vai nomear um advogado dativo. Essa nomeação pode ser feita a bel prazer? Ele pode nomear de forma, enfim, aleatória? Não. O juiz, assim como qualquer outro agente público, é obrigado a seguir a legislação, e na legislação está previsto que a listagem dos advogados será a partir da lista feita pela OAB. A OAB faz a sistematização de todos os interessados em participar da advocacia dativa e formula uma lista de advogados dativos por qual o juiz, o segundo elo aqui, tem que escolher, ou enfim, nomear um advogado. E como que é feito o pagamento desse advogado que vai atuar em favor da primeira pessoa, do primeiro elo, do cidadão hipossuficiente? Ele é feito pelo Estado. O Estado que faz o pagamento para o advogado dativo, justamente porque é uma obrigação de quem fornecer a assistência judiciária integral e gratuita, é uma obrigação do Estado. Parece complexo, pessoal, mas é muito mais simples do que parece. Eu preparei aqui um gráfico para vocês, só para ficar mais fácil de visualizar isso que eu mencionei há pouco. Então vamos lá, item por item, para vocês fixarem bem essa ideia da advocacia dativa.
O cidadão desse Estado tem direito à assistência jurídica integral e gratuita por previsão do artigo 5º, inciso 74. Deveria ser a Defensoria Pública, né, que a fornecer essa assistência, por força do artigo 134, mas não existindo a advocacia, a Defensoria, a advocacia dativa acaba assumindo esse papel de substituir a Defensoria Pública para prestar essa assistência jurídica ao cidadão necessitado, que é uma obrigação do Estado, né, fornecer essa assistência. Quem faz a nomeação é o juiz, que ao verificar que o cidadão, a pessoa, enfim, não tem condições financeiras, faz a nomeação da advocacia dativa. Tá? Essa nomeação se dá a partir da listagem feita pela OAB. A OAB faz a sistematização de todos os advogados e advogadas que estão interessados em atuar de forma dativa e elabora essa listagem. Esses advogados são remunerados pelo Estado, né? Uma vez que eles prestam o serviço em substituição a uma função estatal, eles acabam sendo remunerados pelo Estado. Afinal de contas, como eu mencionei aqui inicialmente, a obrigação é do Estado. Então, o Estado, entre aspas, contrata o advogado dativo, a OAB organiza a lista dos interessados e o juiz faz a nomeação e fixa os honorários pelo determinado ato, pela determinada prática que foi feita em favor do cidadão necessitado. Até aqui, tranquilo, pessoal? Tá fácil de visualizar? Aqui, a gente tem um pouco da parte prática, um pouco de como que funciona a advocacia dativa. Eu vou trazer para vocês, a partir de agora, algumas reflexões críticas e algumas sugestões de melhorias. Eu quero deixar muito claro aqui, de antemão, de que não se tratam de críticas em relação a nenhum dos elos em específico. Não se trata de uma crítica em relação à instituição A, B, ou à pessoa A ou a B. Na verdade, se tratam de críticas em relação ao que se observa na prática, na capital e no interior, e como talvez pudesse ser melhorado em 3 aspectos. Eu vou trazer, então, a primeira coisa em relação à análise crítica em relação ao papel do Estado. Não sei se todos sabem, enfim, mas no Estatuto da OAB, na Lei 8906, está previsto lá no artigo 22, parágrafo 1º, desculpem. Está previsto lá no artigo 22, parágrafo 1º, que o advogado, quando indicado para patrocinar causa juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local, da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Eu vou frisar aqui para vocês, pessoal, de que é segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Essa é a previsão que está lá em uma lei federal, no Estatuto da OAB. Acho que ninguém aqui tem a obrigação de saber, então, enfim, eu vou trazer aqui para vocês o que é essa tabela da OAB, né? A tabela de honorários da OAB. Ela é fixada por uma resolução do Conselho Seccional. Cada seccional da OAB tem valores variáveis e, basicamente, o que você tem na tabela de honorários é uma previsão contendo ali cada um dos itens e quanto que é o mínimo que o advogado deve cobrar. Inclusive, se vocês entrarem aqui no site da OAB, é honorários.pr.org.br/tabela de honorários, vocês vão verificar essa página aqui e vão verificar aqui um item, né, que é colocado pela ordem, que é o Código de Ética da Ética e Disciplina, que prevê que no seu artigo 48, parágrafo 6º, que deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela de honorários instituída pelo respectivo Conselho Seccional, onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários. Então, conforme está, inclusive, relembrado aqui no site da OAB, a tabela de honorários da ordem é um patamar mínimo que deve ser praticado por todos os advogados da advocacia privada. Se vocês clicarem aqui na tabela de honorários vigente, eu vou mostrar aqui para vocês o que aparece, né? Ninguém tem a obrigação de conhecer, mas só para ilustrar aqui um pouquinho, a tabela da OAB de honorários, ela apresenta uma série de divisões aqui, né? Uma série de itens de atividades praticadas, enfim, que podem ser praticadas pelo advogado, prevendo valores mínimos. Então, por exemplo, uma consulta externa ao escritório do advogado deve ser cobrado R$ 423,14. Se for no escritório, uma consulta é R$ 365,68. Esses aqui são os patamares mínimos estabelecidos pela Ordem dos Advogados. Tá ok? Segundo previsão
do Estatuto da OAB, o advogado que prestasse a prestação jurisdicional para o necessitado deveria receber segundo a tabela da seccional. Eu digo deveriam, pessoal, deveria, por quê? Porque, na verdade, na prática, a advocacia dativa acaba recebendo, não pela tabela de honorários da OAB, mas acaba recebendo segundo a tabela fixada pela resolução conjunta da Secretaria da Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado. Ou seja, o Estado define quanto que os honorários, quanto que os advogados dativos vão receber de honorários. A OAB cabe apenas a mera concordância em relação a essa tabela. Isso é o que está previsto lá na Lei Estadual 18.664 de 2015. Eu peço desculpas. A quarentena, enfim, tem nos feito dar aula por vídeo. Isso às vezes é ruim por causa da garganta, enfim, a gente acaba gravando uma série de aulas conjuntas, né? Então acaba ficando um pouquinho falho. Mas enfim, mencionava para vocês de que existem duas tabelas, né? Uma fixada pela OAB e uma de advogados dativos fixadas pelo Estado. A fixada pelo Estado, dos advogados dativos, ela é muito similar em termos de itens, né? Que apresenta-se em relação à tabela, mas com algumas diferenças substanciais. A primeira diferença diz respeito à questão de valores, né? A tabela da advocacia dativa ela varia de honorários de R$250 até R$5.000. R$5.000 é o máximo que você pode receber de honorários como dativos a partir de um júri. É um valor muito abaixo do valor previsto nos honorários da tabela da OAB. E vocês podem me perguntar, Ramon, quão abaixo, qual que é a diferença entre essas duas tabelas? Vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais fácil de visualizar. Um habeas corpus, segundo a tabela da OAB, aqui do Paraná, deveria ser cobrado, caso operado no plantão, né, R$4.853. Aí R$4.800, certo? Isso segundo a tabela da OAB. Na tabela dos dativos, elaborada pela Secretaria de Fazenda e a Procuradoria do Estado, o valor do pago a um habeas corpus, o mesmo habeas corpus, é de um mínimo de R$400 e o máximo de R$600. R$600 é o máximo que você pode receber segundo a tabela fixada pelo Estado. Ou seja, é uma diferença aí, pessoal, de quase 10 vezes, né, entre o mínimo que um advogado privado pode cobrar e o mínimo que a advocacia dativa acaba recebendo do Estado. Há uma diferença, então, substancial entre essas duas tabelas aqui, a tabela de honorários da OAB e a tabela de honorários dos dativos. Então, existe, enfim, uma primeira reflexão crítica que se faz sentido, né, você ter uma diferenciação tão grande, 10 vezes aqui, como a gente viu no habeas corpus como exemplo. Para além do valor, o que é importante talvez apontar para vocês é que existe, para além de um pagamento a menor, em relação às duas tabelas, existe também uma demora, muitas das vezes, em relação aos pagamentos. Então não são raras as vezes em que o advogado vai até ao local, atuar em favor de um necessitado, mas no momento de recebimento o Estado, que deveria fazer o pagamento, acaba postergando o máximo que tem de prazo para fazer os pagamentos. Então, assim, a demora nos pagamentos é uma constante na advocacia dativa. Isso tem melhorado, de fato, nos últimos anos o Estado tem pago mais valores para a advocacia dativa, mas infelizmente ainda é uma realidade que a advocacia dativa receba menos e demore para receber. Isso é extremamente preocupante, principalmente se a gente considerar os colegas que, como eu comentei com vocês, no interior do estado, têm na advocacia dativa sua principal fonte de receita, sua principal fonte de custeio. Por vezes, não recebendo do estado em dia, eles acabam atrasando outras despesas, como despesas do escritório ou mesmo a anuidade. Então, a primeira reflexão crítica que eu coloco para vocês é: parece correto que o advogado dativo receba menos do que o mínimo fixado pela OAB? É a primeira reflexão que eu coloco para vocês. Alguns defensores de que o advogado dativo receba menos, colocam de que a advocacia dativa recebe menos porque cumpre uma função pública. E, bom, sobre isso, pessoal, com todo o respeito do mundo, eu coloco uma ponderação de que, enfim, a advocacia dativa ela não pode ser vista como um voluntariado. Ela deve ser valorizada como outro advogado privado, justamente porque cumpre essa função
pública, ela cumpre uma função a ajudar os necessitados. E vamos lembrar o seguinte, pessoal, de quem que é a obrigação de fornecer assistência judicial, assistência jurídica? É uma obrigação do Estado, é um direito do cidadão ser assistido, mas é uma obrigação do Estado fornecer essa assistência jurídica integral e gratuita para o cidadão. Não é uma obrigação do advogado. O advogado ele cumpre um munus público extremamente importante, extremamente relevante, mas ele deveria ser valorizado ao desempenhar essa função pública e não receber 10 vezes menos, como está ali no caso do habeas corpus. Segundo ponto que eu trago em relação a essa questão é em relação à compatibilidade da lei estadual, né, com relação ao Estatuto da OAB, uma vez que a tabela de honorários dos dativos aqui do Estado é fixada pelo Estado, pela Procuradoria-Geral do Estado, em conjunto com a Secretaria da Fazenda, e apenas referendada pela OAB. Na verdade, me parece que talvez, enfim, existiria uma aparente incompatibilidade entre o Estatuto da OAB e a legislação, a 18664 de 2015, do Estado do Paraná. Mas são reflexões, enfim, eu estou trazendo isso mais a título de debate do que, enfim, a título terminativo, né? Sobre isso, pessoal, então, esse primeiro elo aqui, essas reflexões que eu trago para vocês. Com relação a essa parte aqui da lista dos interessados, como que funciona? Eu acho que essa parte vocês vão gostar, enfim, vão prestar bastante atenção, porque muitos querem sair da faculdade e, enfim, poder atuar como dativo. Então, vamos lá. Primeira coisa, como que eu me torno um advogado dativo? Como que eu entro nessa lista de advogados dativos? Você faz uma inscrição prévia no site da OAB. O site é advocaciadativa.oabpr.org.br. Você clica lá em inscrições, preenche ali e você vai estar, enfim, registrado dentro da listagem de advogados dativos. Tem um prazo lá para você se registrar, isso costuma abrir e costuma ser muito bem divulgado, inclusive fica aqui o registro público de que é uma listagem transparente nesse aspecto, que sempre tem a convocação dos interessados e a inscrição se dá a partir do site da OAB, que é uma coisa muito boa, enfim, do ponto de vista da organização. É democrático, né, que ocorra essa nomeação, essa inscrição, perdão, a partir dessa listagem. O advogado ou advogada que queira se inscrever pode escolher até 3 comarcas para poder atuar de sua escolha, deixando muito claro de que ele terá que se deslocar a essas comarcas, caso necessário, para atender a pessoa necessitada, né, que demandar da sua assistência. Então, por vezes, a pessoa reside em Curitiba, mas se inscreve em Curitiba, Colombo e outra cidade. Se o cliente for de Colombo, é um dever do advogado se deslocar até Colombo, uma vez que você está tratando com uma pessoa que às vezes sequer tem condições de recursos financeiros para conseguir se deslocar até o seu escritório. Então existe essa questão de você considerar, do ponto de vista prático, né, essa necessidade de você avaliar bem quais comarcas que você vai se inscrever. Você pode escolher lá 12 especialidades, né, que também são colocadas no momento da inscrição. Essas especialidades são 12 especialidades diferentes, são bastante abrangentes e também dá uma previsibilidade de você poder atuar no que de fato você tem domínio, do que você, enfim, entende da matéria. E existe, pessoal, aqui eu quero destacar para vocês alguns requisitos em relação à inscrição. A OAB ela coloca, segundo a resolução 21 de 2019, que foi publicada em 3 de agosto de 2020 no Diário da OAB, alguns requisitos. Essa resolução do Conselho Pleno traz no seu artigo primeiro 2 quesitos que são importantes a gente colocar, 2 critérios de admissibilidade para a listagem. O primeiro deles, você tem que estar adimplente com a sua anuidade, e o segundo deles é você participar de um curso de habilitação. Como eu comentei com vocês, pessoal, eu vou fazer aqui uma análise um pouco mais crítica. Então, assim, deixo muito claro de que não é uma crítica à pessoa, à OAB, mas uma crítica institucional mesmo em relação a esses critérios de entrada. Porque vamos lembrar o seguinte, pessoal, para você conseguir, às vezes, pagar a sua anuidade, você depende da tua mão de obra, você depende de advogar. No interior do estado, muitas das vezes, a advocacia é feita, em especial de que forma? Como que a pessoa entra no mercado? Se não pela advocacia dativa. Você querer exigir que a pessoa consiga a adimplência dos seus valores sem garantir que a pessoa tenha sua fonte de custeio, sua fonte de receita, enfim, me parece um tanto, talvez, contraditório, né? Porque você acaba entrando num ciclo vicioso. Você não consegue entrar na lista de dativos porque você não consegue pagar a sua anuidade. Mas você não consegue pagar a sua anuidade porque você não consegue estar na lista de dativos. Então, acaba gerando um ciclo aí um pouco complicado.
Só para trazer uns números, para, enfim, fundamentar essa reflexão que eu estou trazendo para vocês, em relação a quantos por cento da advocacia que ficam de fora, que são excluídos de antemão dessa listagem. Segundo os dados da transparência da OAB, os dados, enfim, eu consultei agora no mês de agosto, mas, enfim, só existem dados referentes ao mês de maio de 2019, segundo esses dados, que são antes da pandemia, né, portanto, então ainda você tinha um cenário com mais demandas, 27% 28%, perdão, da advocacia está excluída, ou seja, não pode participar ou não pode nem se inscrever na lista de advogados dativos. Isso parece justo? Especialmente se você faz um recorte da advocacia jovem ou da advocacia iniciante, você tem um percentual de inadimplência um pouco maior, inclusive. Parece correto você não permitir, às vezes, que um advogado que está passando por uma situação difícil financeiramente não possa exercer um munus público da advocacia dativa? Fica aí a reflexão, né? E o segundo aspecto que eu trago para vocês, em relação a essa análise um pouco mais crítica, é em relação ao curso de habilitação, que é fornecida pela ESA, pela Escola Superior da Advocacia. O curso ele é gratuito, de forma nenhuma eu quero aqui criticar as boas intenções de fornecer esse curso de habilitação para a advocacia, mas me parece um tanto contraditório você tornar algo obrigatório para a advocacia, porque você, enfim, a partir do momento que você já passou no exame da OAB, a partir do momento que você já está apto para o exercício da sua profissão, não me parece correto que você exija um curso, que é um curso basicamente para falar como você vai advogar. Eu acho que, enfim, o curso é importante, eu acho que é extremamente louvável a iniciativa da ESA, mas me parece que talvez, enfim, você parte do pressuposto que a advocacia não sabe fazer o seu serviço. Isso acaba, enfim, desvalorizando a categoria. E trago também uma outra ponderação, que é a consolidação que foi colocada no recurso extraordinário 647-885 de relatoria do ministro Fachin, que decidiu, inclusive, de que a OAB ela não pode suspender ou não pode impedir o desempenho da atividade laboral do advogado por conta da inadimplência. Então, enfim, você querer exigir algo que talvez já tenha sido, inclusive, debate do Supremo Tribunal Federal, me parece um tanto, enfim, complicado para colocar dessa forma. Mas deixo muito claro aqui, pessoal, minha crítica não é em relação à OAB, mas é uma crítica, enfim, a isso que talvez pudesse ser melhorado, repensado esses requisitos impostos à lista dos interessados. E o último elo aqui que eu vou analisar em relação às nomeações que são feitas pelos juízes. Hoje em dia, pessoal, é muito comum, se vocês entrarem inclusive no site da Advocacia Dativa, vocês podem observar de que é muito comum você ter colegas nomeadas 10, 20, 30 vezes e outros colegas que sequer têm uma única oportunidade. Isso se dá porque basicamente a nomeação do juiz se dá de forma livre. Então o juiz entra na listagem ali e pode selecionar quem tiver inscrito. Me parece que talvez pudesse ser interessante repensar esse critério de nomeações. Talvez, inclusive, fazer uma nomeação de forma aleatória, tal como você faz nos sorteios do processo judicial. Quando você vai distribuir uma ação judicial, você clica em distribuir e isso é automaticamente distribuído aos juízes. Você não pode escolher o juiz. Me parece que talvez fosse o caso de pensar que essa nomeação pudesse ser feita a partir de um critério também aleatório, um critério de nomeação aleatório. Então, assim, para sistematizar, até peço desculpas, acho que eu, enfim, estou aqui já finalizando, a gente deixa 3 contribuições ou 3 sugestões de melhorias em relação a partir dessa reflexão crítica que foi feita. Primeiro, repensar a forma de pagamento dos dativos, o valor, que é muito baixo, e a demora no pagamento. A segunda, revisitar os critérios para se inscrever nos dativos, aqueles 2 critérios de adimplência e do curso que eu mencionei há pouco. E o terceiro, essa questão da rotatividade das nomeações. Nomear, talvez, a partir de critérios aleatórios, me parecem o critério mais republicano para uma situação de um serviço que é um munus públicos. Agradeço imensamente, pessoal, ao convite da professora Silvia Turra novamente. Agradeço vocês que me acompanharam até aqui. Eu deixo para vocês o meu contato, o Instagram, o @ramon.bentivenha, para eventuais dúvidas, críticas, sugestões. Aqui na descrição do vídeo do YouTube eu vou deixar todos os links desses documentos que eu mencionei durante a minha apresentação. E, enfim, espero minimamente ter contribuído com vocês a respeito desse tema que é tão empolgante da advocacia dativa. Eu espero, enfim, trazer mais dúvidas do que soluções
e mais contribuições críticas em relação a esse atual modelo. Agradeço e, enfim, me despeço. Tchau, tchau.